Boa noite a todos. Gostoso ver a imagem da Lídia. Nós, vamos nos apresentar juntas e podemos entrar na apresentação, nos slides. Bom, o que nós vamos apresentar para vocês é, como super bem apresentado já, a nossa ideia, nossa sensibilidade sobre o que pode ser uma grande abertura. Vamos lá. A gente pode passar. É um projeto de... Hoje acho que eu posso dizer, né, Lídia, de amigos, e é um projeto de um sorte nosso. Eu conheci a Lídia tivemos uma apresentação maravilhosa. Eu agradeço de coração muito ao time carinhoso do Conecta. Nós demos um de trabalho para eles para chegarmos a esse momento. E, bom, vamos lá. A Lídia e eu fomos apresentar. Queria mostrar mais. O próximo é o nosso parceiro que está... Agora, o André, ele é o nosso criativo de design, dessa parte toda sensual da apresentação de um trabalho. Ele montou a nossa apresentação, nosso logo, e ele é um publicitário, ele trabalha na Europa e tem uma empresa que faz sprints, e vocês vão entender. Hoje ele tem uma empresa que faz sprints, depois de muito tempo em agência, e vocês vão entender a importância disso. Ele faz aquelas... O sprint é aquela corrida de processo decisório, criação, inovação, em que os times se reúnem para soltar ideias muito rápido. Vamos lá. Como eu disse, esse é um projeto de amigos. Nós temos imensa gratidão ao Matheus Lima Silveira, da FCA, Fiat Chrysler, que é um dos padrinhos do projeto, ajudou a dar nome a ele, e nosso grande amigo, e ajudou a conceber. E passar o Eduardo Sampaio, que vocês conhecem, todos nós admiramos, a quem nós temos uma gratidão também enorme. Agora, vamos lá. Nós vamos falar hoje, pelo menos o nosso ponto de partida, é a problemática do propósito no trabalho. Nós podemos pensar que toda ação humana tem propósito, né? Quem é que age? Será que há uma ação... Daria para pensar uma ação despropositada? Hoje, curiosamente, virou questão se o trabalho tem ou não tem propósito, tem que ter propósito. Por que a gente perdeu o propósito no trabalho? Pode passar, por favor. Lídia. Obrigada, Andréa. A gente queria começar pensando um pouquinho e definindo o que é propósito, né? Ele se tornou uma palavra super em voga hoje em dia. A gente escuta constantemente na mídia, principalmente quando falamos de novas gerações. A gente escuta de heads de planejamento estratégico, a gente escuta de times de marketing em redes sociais, sobre o propósito das empresas, porque o nosso trabalho agora tem que ter muito propósito. Mas essa ideia, ela não é assim tão nova. Não foi criada por esse cara aí da foto, Simon Sinek, mas ele ajudou bastante a popularizá-la através de um TED Talk que ele deu em 2010, há uma década atrás, que teve mais de 50 milhões de visualizações até hoje. Se você puder passar, por favor, nessa apresentação, ele trouxe o conceito do que ele chama de Golden Circle, e ele traz como um ponto cerne da palestra dele que grandes empresas, elas atingem sucesso porque elas sabem comunicar aos seus consumidores o porquê elas fazem o que elas fazem e não o que elas fazem. E quando a gente comunica o nosso porquê, a gente consegue inspirar. E inspirando, a gente gera muito mais ação e muito mais engajamento. O problema é que, se eu perguntar para todo mundo aqui o que vocês fazem, todos vocês conseguem rapidamente me fazer uma lista de atividades. Se eu perguntar como vocês fazem, a grande maioria também consegue facilmente me dizer como executa cada uma dessas atividades, quais são os seus grandes diferenciais. Mas se eu perguntar por que vocês fazem, o que vocês fazem, como vocês fazem, acho que poucos vão saber me responder.
E aí, hoje em dia, a gente parece ter quase uma crise, em que as pessoas falam muito sobre ter propósito, e ter propósito em especial no trabalho, mas poucos sabem de fato, refletiram, conseguem comunicar de fato qual que é esse teu porquê. Pode passar, por favor. Bom, vamos lá. O trabalho perdeu o propósito? Por que as pessoas estão se perguntando sobre o propósito do trabalho com tanto em torno do trabalho do Simon Sinek que a Lídia apresentou? Por que quase ninguém sabe o propósito do trabalho? Isso é bem impressionante. Vamos lá. Bom, vou defender para vocês que existem ao menos 4 equívocos do propósito do trabalho. Um deles é achar que o trabalho é um meio e não um fim. O segundo, que o trabalho deve ser um prazer. O terceiro, que ele é feito para o outro. E o quarto, que o trabalho é diletante. A ideia de que a gente trabalha no que gosta. Vamos lá. Vamos examinar cada um. O primeiro, o trabalho é um fim ou é um meio? Se nós formos pensar que o trabalho é um fim, a gente vai ter que entender que o trabalho tem valor em si mesmo. Se a gente for pensar que ele é um meio, tem uma frase forte aí, muito marcante, o motivo pelo qual as pessoas vão por esse caminho. A ideia é de que viver é mais que trabalhar. Na verdade, viver é muito mais que trabalhar. E essa ideia vem associada ao pensamento de uma frase menos famosa, menos sedutora do que essa de que viver é mais que trabalhar, que é a ideia de que a gente trabalha para ganhar a vida. E aí começa a haver um contraponto entre trabalhar e viver. Vamos adiante. Se você tiver que trabalhar, se você trabalha para ganhar a vida, você vai pensar que trabalho é uma necessidade, vamos dizer assim. Ou, e aí a lógica, o trabalho liberta da necessidade. Então, e acho que quem já prestou atenção nas imagens que a gente recebe, históricas, né, de campo de concentração nazista, Auschwitz na porta tinha esta frase: o trabalho liberta. Tem alguma coisa de estranho nesse conceito. Vamos lá. Eu vou falar de 2 ciladas contidas na ideia de que o trabalho liberta, de que o trabalho é para ganhar a vida, portanto, né? O primeiro lado do trabalho, de outro a vida. O trabalho que liberta, essa ideia de um trabalho que liberta, ela é a ideia de uma vida que fica em suspenso enquanto a gente trabalha. E aí eu quero lembrar uma frase do John Lennon, maravilhosa, ficou muito, que é: a vida é o que acontece enquanto você está ocupado em outros planos, né? Quem trabalha para ganhar a vida não percebe que a vida passou enquanto trabalhava. A outra cilada é a ideia de que o trabalho que liberta, ele também esvazia a liberdade, né? A liberdade que é conseguida depois de um trabalho feito como meio, ela é uma liberdade de alguém que trabalhou sem propósito. É uma liberdade marcada pela exaustão de um trabalho sem propósito. Ela já não é a mesma liberdade. A liberdade e o cansaço de quem passou uma boa parte, de quem vendeu uma parte da sua vida. Vamos adiante. Isso tudo guarda uma ironia, né? E olha só, o trabalho sempre vai ter uma finalidade. A ação humana tem finalidade, né? E se o trabalho tem uma finalidade e não foi você quem escolheu a finalidade do seu trabalho, a finalidade do seu trabalho vai ser servir a outra pessoa, vai ser a finalidade de outra pessoa. Vamos lá. Então, o primeiro descaminho sedutor para a gente esquecer qual é o propósito do nosso trabalho, por que a gente acorda de manhã e vai é achar que o trabalho é um meio e que viver é muito mais que olhar. Aqui tem uma parte das pessoas que se perde no rumo.
A gente vai ter que partir do princípio, pode avançar o slide, de que o trabalho tem um valor em si mesmo. Equívoco número 1, o trabalho é um meio. Vamos lá. Pode ir adiante. O segundo equívoco tem a ver com a dúvida entre ver e prazer. Porque se a gente partir do princípio que o trabalho é um fim, a gente vai ter que procurar esse fim do trabalho ligado a atividades que são um fim em si mesmas. E se uma olhada no nosso repertório cultural, a gente provavelmente vai encontrar que aquilo que se faz e é um fim em si mesmo é, por exemplo, o dever, né? A gente sabe que o dever ele se esgota no próprio gesto. Eu honro uma obrigação porque eu tenho que honrar a obrigação, não tem outra finalidade. Esse é o sentido de um dever. E o prazer, ele também é um fim em si mesmo, ele é aonde a coisa se conclui. Vamos ver o próximo. Olha só, são referências do que é um prazer. O prazer é uma distensão, ele é descompromisso, ele é diversão, pelo menos essas referências a gente vê associadas ao prazer. De outro lado, existe alguma coisa oposta ao prazer até, a ideia de agonia. Agonia, a palavra agonia vem do grego agon, que era o que os gregos diziam ser o afeto diante, por exemplo, dos Jogos Olímpicos, diante de um esporte. A agonia é aquela luta incerta para realizar alguma coisa. E isto é um outro princípio, uma outra lógica, um enorme engajamento, onde o prazer pensa diversão, diversidade, a palavra diversidade tem as mesmas referências, a mesma raiz da diversão, tem alguma outra coisa que poderia pedir concentração e talvez o prazer, a gente possa pensar o prazer do lado da distensão, do descompromisso, da diversão e o trabalho para o lado da agonia, do engajamento, da concentração. Vamos ver a sequência. Se a gente olhar dessa forma, a gente vai ter talvez prazer no trabalho realizado. Tem um discurso da moda de falar que as pessoas têm que entrar em fluxo, em flow, e você vai ficar tão bom naquilo que você faz, você é um pianista tão hábil que você vai tocar em flow, você vai fazer o seu design em flow, você vai apresentar em flow o seu trabalho. Enquanto isso, a gente olha por uma outra ótica e vê que no trabalho ele não está no rezado, ele não está na hora que você está no fluxo, ele talvez esteja no crescimento, com a dor enorme que é aprender. A gente, quando começa a aprender, e hoje está todo mundo falando sobre um aprendizado contínuo para o resto da vida e tal, aprender a se sentir uma criança diante de quem sabe é difícil, é emocionalmente difícil. Nós estamos olhando aqui, talvez as pessoas que estão em flow, elas não sintam que elas estão trabalhando na hora que elas estão em flow. O pianista na hora que toca. Talvez ele sinta que ele está trabalhando na hora que ele vai se apresentar e ele tem que fazer contratos, ou ele tem que treinar, ou ele não pode sair para passear porque ele vai ter uma apresentação, um ensaio. A gente vai perceber que o trabalho parece sempre se deslocar para o campo da agonia, do engajamento, da concentração, do crescimento, do aprendizado. Vamos lá. Então, esse é o segundo equívoco em relação ao propósito do trabalho. Pode passar. Vamos lá. A ideia de que o trabalho seja um prazer vai fazer a gente esquecer o propósito dele, que não é de extensão. Talvez ele esteja para o lado do dever. Vamos adiante. O terceiro equívoco bom, a gente já sabe que o trabalho talvez tenha que ser um fim mesmo, para a gente saber o propósito dele, que está no campo do dever, de alguma coisa que a gente deve fazer, a gente sente que deve fazer, não por si só, e não como meio para conseguir alguma outra coisa. Agora, ele é para si mesmo ou ele é para o outro? Né? Pode passar. Essa charada a gente mata rápido. Se a gente trabalhar para o outro, pode passar o slide, por favor.
Se a gente trabalhar para o outro, a gente trabalha como meio. Ele deixa de ser um propósito nosso, né? Ele vira uma obrigação de submissão ao outro. E aí você só vai se submeter porque você um dever que é criado pelo outro. E então ele volta a ser um meio. A gente já sabe que não é essa a saída. Então o trabalho de alguma forma ele é para si. Vamos adiante. Pode passar o slide, por favor. Então, terceiro equívoco, pensar que o trabalho é para o outro. Pode passar, por favor. Agora vamos pensar o que é um dever que a gente tem conosco mesmo. Alguma coisa que a gente é compelido a fazer. Parte, vamos dizer, de nós, ainda que a referência de onde isso vem seja externa na escolha. A gente está falando de uma forma de liberdade. Trabalho, além do fim, ligado ao dever, é uma forma de liberdade e é para si. O quarto equívoco é entre gosto e um conceito para o qual eu posso falar uma referência forte na psicanálise, que é o desejo. Vamos lá, pode avançar, por favor. Vamos pensar qual que é o código do gosto para a gente entender onde é que está o trabalho nisso. A diferença entre o que é prazer e o que parece para nós estar mais próximo do trabalho. Vamos lá. Se a gente for ter gosto, olha, o termo gosto, o que a gente pensa? A gente pensa na nossa sensação. E receptivo é alguma coisa que a gente recebe e fala, tá bom, eu gostei, né? O gosto tem a ver com variedade e por isso ele tem a ver também com efemeridade. Eu já vi gente, é uma questão muito forte para os millennials, né? Eu quero trabalhar no que eu gosto, virou um mote do momento. E eu fiquei pensando um dia, seria para mim trabalhar no que eu gosto, né? E eu pensei, puxa, eu adoraria, me encantaria saber salvar uma vida abrindo um cérebro e operando um cérebro. Eu gostaria muito disso. Eu amaria saber construir uma ponte que ligasse duas regiões. Eu amaria saber construir um museu exuberante que trouxesse turismo e transformasse a cultura de um local. Eu amaria saber escrever literatura exuberante. Quanta coisa me daria gosto? De quantos mundos eu gostaria de participar? É muito difícil pensar que a gente vai escolher o propósito do trabalho a partir do gosto. E talvez até de algum senso de prioridade pensado desta forma, né? O gosto também é efêmero. Eu gostasse de fazer essas coisas por um tempo e em outros momentos a sensação fosse completamente diferente, de responsabilidade, né? Ou até de cansaço. A gente sabe que trabalhar sob cansaço tira o gosto. Então, talvez o trabalho não tenha a ver com gosto. E aí eu vou falar para vocês que é um conceito clínico, psicanalítico, de desejo. Pelo menos na maneira como eu o li, né, nos meus estudos nesse campo. O desejo tem a ver com a nossa relação com aquilo que a gente chama, apesar de poder discutir muito o que é a realidade, né? E tem a ver com a gente movimentar alguma coisa fora de ver acontecer alguma coisa fora de nós, mas ele não é passivo, receptivo como o gosto. Ele é realizador. O desejo ele é agente, ação, ele vai em busca de transformação. Ele requer determinação. E ele muita persistência. Então, vejo o desejo, acho que vocês devem estar vendo comigo, né? Mais para o lado daquilo que nos parece ligado ao trabalho e o gosto talvez mais ligado ao prazer. Então, talvez aqui a gente tenha mais uma pista. Vamos adiante. Realização. Esse seria o quarto equívoco. Pode passar, vai sinalizar ali.
Equívoco número 4, achar que o trabalho é gosto vai atrapalhar uma pessoa de saber qual é o propósito do trabalho dela. Vamos adiante. Desejo está ligado à realização no mundo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Temos a nossa linha guia de como é que a gente pode achar o propósito do trabalho. Entendendo que o trabalho é um fim, que ele está ligado a alguma coisa de dever, mas não um dever o outro, um dever consigo mesmo, cujo fundo é uma liberdade. Mas não uma liberdade de se servir dos seus gostos, mas uma liberdade ligada ao desejo, a realizar alguma coisa no mundo. Vamos lá. O que o desejo implica? A primeira coisa, a gente não tira o desejo da nossa idade do nada. O desejo, ele é uma sensibilidade sobre aquilo que está no mundo. A gente aprende a desejar com o outro. O desejo, ele tem algo de social. Ele não é uma idiosincrasia, ele tem um aspecto disso, mas o código dele é coletivo, e quando ele toca a realidade, ele toca essa realidade para o outro também, para os outros. Se eu transformar a realidade na direção do meu desejo, eu não transformo ela só para mim, eu transformo para quem está perto também, né? Nesse sentido, ele vai encontrar um obstáculo, que é as coisas estarem diferentes do desejo. A gente vai ter que buscar aproximar as coisas do desejo. Vai ter a agonia, vai ter o aprendizado, porque a gente vai receber input de fora para saber o que fazer. E isto faz com que o trabalho que é feito por desejo tenha uma significação maior, tenha uma significação que nunca é só para mim. E ele traz, por isso, reconhecimento, trabalho bem feito, a transformação bem amarrada na sociedade, bem em sua proposta. Ele tem repercussão e ele pede e convoca engajamento. Vamos lá. Talvez a gente possa pensar que o propósito do trabalho é a articulação dos desejos das pessoas. Não um trabalho que é feito para o outro, mas a partir de agora a gente pode pensar então que o trabalho é feito com o outro. E aí a gente vai ter uma pista do propósito. A partir daí a gente pode começar a dialogar com o outro e com a nossa sensibilidade sobre a realidade, o que é que precisa ser feito para determinar o desejo que conte com persistência, que vale a nossa agonia, que vale a determinação, o tempo, a exaustão do nosso trabalho. Então, a gente vai articular desejos de uns com os outros. É assim que começa nessa história. Vamos adiante. Passo a palavra para a Lídia. Acho super importante aí, puxando o gancho no que a Andrea acabou de apresentar pra gente, eu queria puxar 2 pontos, que é a importância do outro e a importância de articulação. Se você puder passar, por favor. Eu queria voltar 1 minuto no vídeo do Simon Sinek, que eu falei lá no comecinho. Ele traz esse exemplo do discurso do... Ai, me fugiu o nome dele. Martin Luther King, obrigada. Do Martin Luther King. E ele tem um ponto muito importante, que ele começa o discurso, e esse é o discurso do eu tenho um sonho. O Martin Luther King não virou e falou, eu tenho um plano. Ele não detalhou as atividades que as pessoas precisavam fazer para adquirir os direitos civis nos Estados Unidos. Ele articulou, ele conseguiu estruturar o que era o sonho dele, o propósito, o porquê de vida dele, e comunicar para milhares de pessoas, de uma forma que fosse facilmente entendida por todas elas. E ele não fez isso num mundo que tinha Instagram, Facebook, Twitter, e essa facilidade de troca de informações que a gente tem hoje. Ele conseguiu estruturar e engajar as pessoas no propósito dele de uma forma que cada um entendeu o propósito, absorveu, interpretou, desenvolveu as ações necessárias e motivou a sua comunidade a seguir esse sonho em conjunto. E isso aconteceu em diversos polos, em diversos lugares, e esse trabalho em conjunto permitiu que você tivesse essas milhares de pessoas nessa praça esse dia, e permitiu todas as ações consequentes que levaram à mudança das leis do direito dos negros dos Estados Unidos. Ele não fez sozinho, mas ele também não detalhou o que cada um precisava fazer.
Ele articulou e estruturou o propósito dele e engajou as pessoas em sua volta, que foram engajando outras pessoas e assim consecutivamente, criando uma massa de pessoas que trabalharam em prol de algo conjunto. Pode passar, por favor. Se a gente pensa em grandes fatos e coisas enormes como essa, elas só foram possíveis porque alguém teve uma ideia, teve um sonho, entendeu o teu porquê, soube comunicá-lo e engajou outras pessoas para fazerem em conjunto com eles. Se você pensa, pode passar, por favor. Em todos os grandes avanços da medicina, pode passar. Na ida do homem à lua, nas grandes viagens espaciais, por favor. Nas grandes obras arquitetônicas e nas grandes obras de engenharia, nenhuma dessas coisas foi feita por uma pessoa, um indivíduo isolado, e não foi porque alguém sabia exatamente todos os passos e tudo que precisava ser feito e tinha lá uma lista de estudos que precisavam ser ticados. Eu gosto muito dessa foto, desse parque eólico, desse parque de energia solar do Google, porque eu tenho certeza que não foi um cara que virou e falou, gente, a gente precisa de milhares de painéis de energia solar e eles só devem ser feitos dessa forma e devem ser colocados nessa posição, nesse lugar específico e tem que formar lá esse desenho do Google no fundo. Não. Alguém tinha como propósito, como porquê, pensar numa matriz energética que fosse tornar a nossa relação com o planeta mais sustentável e que fosse permitir uma vida saudável para gerações futuras. Ele conseguiu articular isso e engajar pessoas de diferentes backgrounds, de diferentes setores, de diferentes realidades em prol dessa ideia, em prol desse sonho. E aí foi possível criar um parque eólico, um parque de energia solar desse tamanho. Pode passar, por favor. Isso é a grande abertura. É a gente conseguir quebrar o status quo através de entender o nosso propósito, entender o nosso porquê e saber compartilhar ele com o outro. Porque juntos a gente constrói coisas extraordinárias. A gente muda realidades. Pode passar, por favor. Eu passo de volta para a Andrea para contar um pouquinho mais de como vemos isso. Vamos adiante no slide, por favor. Bom, nós vamos falar de um compartilhado desse grupo de amigos que nós apresentamos no início. Então, se o Martin Luther King disse I have a dream, agora a gente consegue dizer we have a dream. Nosso projeto tem 3 etapas, uma ignição, um contágio e uma expansão. Nós vamos falar disso para vocês. Vamos lá, mais um slide. Um pouquinho do nosso momento de ignição. Vamos. E aqui é um aspecto porque a gente tem uma pequena, talvez crítica ao ponto em que chega a ideia do Simon Sinek. Quer dizer, quando a gente chega no você acha seu propósito, I have a dream, como ele diz, talvez não seja suficiente dizer isso. Para mim, isto soa que nem a gente aprender a amar vendo filme romântico que termina com o primeiro beijo. O Simon Sinek, quando ele fala você tem que achar o propósito, parece que dali está tudo resolvido, foram felizes para sempre. Não é isto, né? A gente conhece muitos I have a dream, e I have a dream, e aí o quê? Pode passar, por favor. Nós vimos gente que tinha um sonho e tomou poder político na história da humanidade para pôr exército em marcha. E pegou o sonhinho dele e impôs a todo mundo. E criou vínculos políticos, vínculos até militares, que não deram para a vida de muita gente. É claro que não é isso que nós estamos, né? Tem gente horrível na história da humanidade que teve propósito. Decisões péssimas tinham propósito. Não, a história não pode terminar aí. Vamos adiante. Uma outra que a gente tem feito em torno dessa ideia de propósito é a idolatria, né? Não estou mais falando de líderes políticos que causaram estragos indescritíveis, mas eu estou falando agora desse nosso momento de olhar o Vale do Silício, falar, meu Deus, gente lá com um propósito tão profundo, está mudando o mundo,
e mandando naves espaciais e realizando pesquisas científicas, pondo chips dentro de vida, né? E a gente olha aquilo e trata como se fosse tudo realização de uma pessoa, esquecendo a quantidade de gente, de tradição da humanidade, de legado da humanidade que tem na inteligência do que é realizado ali. Esquecendo de perceber a força da inteligência e da decisão dos seres dessas pessoas. Nós adoramos bater palmas, adoramos. Eu já vivi isso, achar que algumas pessoas estavam realizando muita coisa. Depois eu descobri que quando as pessoas dizem que elas estão realizando muita coisa, normalmente tem um monte de gente legal por trás que se calou e não apareceu junto. Então, também há uma crítica aqui, não só aqueles que têm sonhos e põem exércitos em marcha acima dos outros, mas a esse momento que nós estamos, talvez, de criar da idolatria. Vamos adiante. Eu fico pensando por que os I have a dream por aí conseguem virar ídolos. Eu acredito que um dos fortes dessa condição que as pessoas têm de parecer que elas fizeram as coisas sozinhas e que elas são realmente realizadoras, esteja no fato de que elas vinculam as outras que ficam quietas atrás por contratos. E, eventualmente, magníficas remunerações. Né? Isso hoje são pelas pessoas que trabalham nas redes sociais e hoje estão em crise de consciência, tem saído documentários, tem se discutido isso, né? Eu tinha um excelente ato, eu fiz o que a corporação pedia, né? E de quem era o sonho? O sonho era da corporação. Vamos adiante. A gente aqui, então, fala de um modelo diferente, que troca o contrato pelo contágio. Segundo do nosso raciocínio, o contágio. Vamos adiante. Tem uma convicção nossa, uma percepção nossa, minha, da Lídia, das pessoas que se envolveram nesse projeto, né, do André, do Matheus, do Edu, quando nós conversamos, de que realizam-se grandes coisas com as empresas. Quando a Lídia fala em descobertas da medicina, quando se faz campo solar, que a gente agora tem uma energia renovável e limpa, quando se faz um museu como o de Bilbao, que a gente mostrou, e feito pelo Frank Gehry, são estruturas isso. O ser humano sozinho não chega à Lua, ele não monta foguete para Marte, ele não constrói um museu daquele de titânio. O que acontece? Oi. Vamos. Tá bom, vamos lá. Obrigada. Pode passar. A gente tem uma diferença entre companhia e corporação. Eu vou ler rapidamente para vocês. Pode passar. A corporação baseada em cargos, a companhia em parceria. A corporação tem um sentido dirigido, a companhia articulado. A corporação tem relações de a companhia de afinidade. A corporação só se mexe fazendo despesa. A companhia tem empenho. A corporação é estática, a companhia é dinâmica. A corporação faz contrato, a companhia faz contágio. A corporação tem toda atividade passivo financeiro. A companhia tem toda atividade como ativo financeiro. A corporação faz escala por repetição mecânica e a companhia por replicação. A corporação tem níveis e paredes, companhia rede. A corporação é departamentalizada, a companhia é partilhada, o afeta cautela e recolhimento de um lado e de outro entusiasmo e abertura, propósito. Adiante. Passo a palavra para a Lídia para apresentar como é que se faz isso. Na prática, o que a gente propõe, pode passar, por favor, é que 6 empresas em conjunto selecionem 3 pessoas que vão definir o seu propósito, vão definir o projeto e realização que elas querem ver acontecer em suas empresas e vão engajar e contagiar mais 7 pessoas.
Essas 10 pessoas vão desenvolver ao todo 6 projetos, mas não individualmente, cada uma dentro das suas caixinhas. Elas vão trocar com outras empresas, conhecendo outras realidades, outros backgrounds, outros setores, outras formas de trabalhar e de fazer as coisas. Esses 6 projetos e essas 60 pessoas vão começar um processo de contágio infinito, porque a partir do momento que esses 6 projetos começam a caminhar e ter realizações, essas 10 pessoas vão contagiar ainda outras mais. Porque, como a gente disse lá atrás, a gente não faz nada sozinho. A gente contagia o outro e traz o outro junto para realizarmos em conjuntos. Não existe lista de tarefas. Existem sonhos e objetivos compartilhados. Pode passar, por favor. O que a gente propõe nessa grande expansão, pode passar, é que todos tenham sonhos, reflitam sobre seus sonhos e ajam sobre eles, porque no momento que a gente reflete no nosso propósito e estrutura ele e contagia o outro com ele, a gente destrava times. Pode passar, por favor. Destravando times, o trabalho deles vai contagiar ainda outras pessoas, vai mudar a forma de fazer as coisas, os resultados que forem sendo obtidos vão mudando o status quo, vai destravando companhias. Pode passar, por favor. A empresa sai desse lugar de corporação, de caixinhas, de silos, para um lugar de companhia, de parceria, onde times trabalham de forma ágil, conjunta, para fazer grandes realizações que fazem sentido para todos. E isso, de uma forma viral, acontecendo em vários lugares, assim como Martin Luther King, inspirando pequenos movimentos em comunidades isoladas, isso vai se tornando viral a um ponto que isso transforma e desdobra completamente a nossa maneira de pensar. Pode passar os 2 próximos, por favor. Essa é a nossa proposta. A gente tem um videozinho super curto, não sei se dá tempo. Isso pra gente é a grande abertura. A gente super agradece. Muito obrigada. Legal. Meninas, fantástico mesmo, assim. Foi muito legal. Ali o pessoal até... É contagiante estar ouvindo vocês. O pessoal até comentou assim, o sorriso dela é contagiante, a gente se pega sorrindo aqui em frente do computador, né? De tão gostoso que é. Foi muito legal mesmo. Muito legal mesmo. A gente queria fazer uma perguntinha para vocês aí, que o tempo está um pouco estourado, mas queria fazer uma perguntinha para vocês aí que veio do pessoal ali. Tem várias perguntas, tá? Ali, acho que no chat o pessoal está interagindo legal ali, como a gente falou pro Anderson, depois também entrem junto na plataforma ali para vocês poderem interagir com a turma. Uma pergunta interessante do Alexandre Fernandes é: vocês acreditam que quando se perde a vontade de se levantar e sair para o trabalho, é hora de efetivar o desligamento? Espera, que essa questão é muito delicada. Posso, Lídia, arriscar uma resposta com a experiência que eu tenho de clínica? Por favor. Eu trabalho com psicanálise clínica, eu vejo muitas vezes sem vontade de levantar para ir trabalhar. Elas vêm conversar comigo sobre isso, às vezes no dia que isso acontece. E a gente precisa descobrir o que está acontecendo quando uma pessoa não quer levantar de manhã para trabalhar. Não é necessariamente porque falta propósito nem nela, nem no trabalho dela. Ou pode ser que algumas coisas estão exatamente, eu gosto da expressão que deu origem nesse projeto, estão travadas, né, trancadas. Às vezes é não conseguir falar com alguém. Às vezes na clínica, quando eu pego a delicadeza disso, é tentar ouvir o que te falaram essa semana, o que aconteceu com os teus anseios dentro da empresa, o que aconteceu, tem processos teus, desejos teus, você não está conseguindo dar vazão, que você precisaria ter, né? Às vezes a pessoa nem se dá conta, ela ouve alguma coisa numa reunião e murcha, né? Eu acompanho um rapaz pesquisador, um cientista, e ele estava vendo um monte de coisas interessantíssimas de genética. Um dia chegou para a orientadora dele e falou: eu gostaria de pesquisar tal frente.
E ela falou, não, isso não é interessante. No meio de uma reunião super rápido. O rapaz sofreu dias, depois ele veio, até que ele veio falar, né, em sessão. E eu falei, escuta, onde é que pegou? O que aconteceu? E aí ele foi lembrando, ele falou, ela falou isso. Então você vai fazer o seguinte, você é um cientista, você não está à mercê da curiosidade da sua orientadora. Você pesquisa a sua coisa e pesquisa as que ela quer. E ela não quer saber a sua pesquisa, mas você quer saber a sua pesquisa. Faça aí unlocked, né? Aí a abertura voltou a fluir. A gente tem que procurar com delicadeza os motivos. A minha resposta é essa. Não, perfeito. Quer falar, Lídia? Não, acho que estou super contemplada, Andréa. Tranquilo. Andréa, Lídia, gratidão mesmo por vocês estarem conosco nesse projeto, neste evento, acreditarem no Conecta. A gente fica muito feliz mesmo. Nossa, tá? Rodrigo, gratidão é nossa. Vocês deram uma oportunidade muito gostosa da gente dialogar e refletir sobre o que ia contar para vocês. Eu agradeço com muito carinho. Lídia. Muitíssimo obrigada. Foi um imenso prazer. E aí, esperamos ter contato e engajar mais vezes. Muito obrigada. Perfeito. Estamos juntos nessa caminhada. Estamos. Um abraço. Obrigada, até mais.